Opa, boa noite. Hoje é dia 26 de junho e hoje eu vou falar sobre estupro e aborto, né? Acaba sendo um pouco extenso, eu vou tentar andar rápido com o vídeo, né? Mas o principal motivo de eu fazer esse vídeo é por conta, né, da menina de 11 anos que foi estuprada e teve toda a repercussão em relação ao aborto, e também da Clara Castanho, a atriz, né, que também foi estuprada é, e deu a criança para adoção, né? Então, primeiro eu vou falar do aborto em si, né? O que eu penso sobre aborto. E de forma bem resumida, eu sou a favor da legalização do aborto, porque se a gente for analisar todos os argumentos, porque é uma questão de saúde pública, porque é uma questão de religião, né? Porque é uma vida, aí a ciência diz que não é uma vida, não sei o quê. Aí tem o tempo que determina, né? Se é 3 meses, se é 3 semanas, né? Enfim, nada disso faz nenhuma diferença, porque para mim, né, eu tô do lado da noção científica do que é vida, né? E até certo ponto, um feto não tem consciência, não sente dor, não, não sei, ele não. Porque, assim, se a gente for pro lado filosófico dessa coisa, né, é muito fácil também entender quem é de extrema direita, né, essa questão mais religiosa. Antes da criança nascer, ela já foi concebida, né? Ou seja, aquela criança já tem nome, já tem sapatinho, já tem roupinha, já tem tudo. A criança já é como se ela já estivesse viva, já estivesse pronta para chegar. Então, assim, eu consigo entender esse lá, apesar de não ter filhos, eu consigo entender essa perspectiva, né? É como se a criança já existisse, mas de uma forma racional, isso é um sentimentalismo, isso é uma ilusão. Não existe uma criança ali, entendeu? E eu vejo muito essa forçação de criar esse sentimento, né? Como se tivesse uma criança ali que pensasse, que sentisse dor, que tivesse, tipo, desejo de viver ou qualquer coisa parecida com isso, né? Isso não é verdade, né? O feto não tem sentimento, não tem medo da morte, não tem noção do que é morte, né? Então, se você define isso como vida, como não vida, para mim falar que matar um feto é assassinato é a mesma coisa que comer uma semente e falar que é desmatamento, entendeu? Para mim é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa. Então, no fim, não importam muitos outros argumentos, porque eu entendo os dois argumentos e no fim ele fica uma questão filosófica. Não existe uma regra, não existe quem está certo, quem está errado, né? Mas, bom, continuando o tema, né? No Brasil existem 3 formas de você poder abortar legalmente, né? Isso se a justiça for rápido o suficiente para permitir que você aborte, né? Que é caso a criança venha a nascer com microcefalia, caso represente risco para a vida da mulher e em caso de estupro, né? Que é o principal tema de hoje. Talvez eu faça outros vídeos falando mais filosoficamente sobre o aborto em si, né? Mas vou falar mais do caso do aborto porque teve essa menina, né, de 11 anos, foi estuprada, engravidou e teve essa repercussão, essa polêmica sobre se ela deveria ou não abortar.
e pela lei ela tem esse direito. E na verdade esse é um tema que me causa muito desconforto, porque estupro para mim é uma coisa pior que a morte. É uma tortura, assim. Eu não consigo descrever a minha repulsa por esse tema. É muito desconfortável para mim estar fazendo esse vídeo. E, uma, e assim, isso, e com uma criança de 11 anos, você ter a hipótese de você fazer com que essa criança espere esse feto nascer. E era o que estava acontecendo. Inclusive o próprio Bolsonaro mencionou no Twitter e ao vivo em outros lugares que ele era contra o aborto nesse caso específico dessa garota. Assim, isso para mim é completamente repugnante, a ideia de você ser obrigada a manter um feto que é fruto de um aborto. Isso é como se você fosse continuamente estuprada durante 9 meses, até o feto nascer, entendeu? Isso é uma das torturas mais malignas que eu consigo imaginar. Um ser humano obrigar outro ser humano, sabe? Então, e mesmo depois da criança nascer, mesmo que você não tenha mais contato com ela, é o fruto do seu aborto que tipo, é permanente, é tipo, é uma sensação, eu não consigo descrever, é simplesmente repugnante, né? Então, assim, para mim, sinceramente, a esquerda me incomoda bastante. De um ponto, falando de política, né? A esquerda me incomoda muito, né? As esquerdistas, comunismo, essas coisas assim, enfim, que eu já me ensinei em outros vídeos, né? Me incomoda muito, mas sinceramente, isso aí que o Bolsonaro fez, essa declaração sobre isso, dizer que uma garota de 11 anos, que inclusive é risco de vida para a garota, né, ser obrigada a manter o feto, que é fruto de um aborto, de um estupro. Para mim isso daí é impossível eu votar no Bolsonaro. Eu já votei nele em 2018, me arrependo profundamente de ter votado nele em 2018. Sinceramente, qualquer um que entre no segundo turno com o Bolsonaro, eu voto contra o Bolsonaro. Eu não vou votar nulo, eu não vou votar em branco, eu vou votar contra o Bolsonaro, porque pessoalmente para mim não tem nada mais asqueroso do que isso que ele fez, sabe? Tecnicamente não é culpa dele, né? Mas esse posicionamento político, a influência que ele tem e ele faz isso, é uma parada assim, é inaceitável para mim, é imperdoável, né? Então, eu espero que não seja o Lula que vá para o segundo turno com ele, mas se for, eu voto no Lula, né? Porque Bolsonaro não tem como, não tem como. Mas continuando, né? Teve o caso da Clara Castanho, e assim, é um outro caso bizarro, porque eu lembro dessa menina, ela é uma atriz, né, jovem, ela é mais nova do que eu, não lembro se era na Globo, provavelmente. Era atriz, mirim, criança, fazia novela e coisa e tal. E eu não era, eu nunca fui de ver novela, mas eu me lembro, né? Então pra mim é muito estranho ver ela como uma adulta e já mais nova do que eu, óbvio, mas já passar por uma situação como essa. E, e ela foi induzida, eu vou colocar o relato dela aqui nos comentários, assim como outras informações nos comentários também, sobre como ela foi no médico e o médico disse: olha aqui o coração do bebê.
tem 50% do seu DNA, você vai precisar amar ele. É uma coisa assim inacreditável. No caso dela, eu não sei como é que foi, se acredito que ela tentou esconder o estupro, então ela provar que foi estupro para a lei permitir seria complicado, mas digamos que sim, ela foi estuprada, coisa e tal, falou pro médico que foi estuprado. É uma coisa assim inacreditável o médico induzir ela a isso. Tem 50% do seu DNA e você vai precisar amá-lo. Caraca, assim, quem quer que esteja vendo meu vídeo, se você, né, nasceu a partir de uma violência, assim, a sua mãe foi muito, muito corajosa. Eu não sei, eu não tenho ideia de como ela conseguiu isso, mas eu acho que ninguém pode obrigar uma pessoa a passar por uma coisa dessa. Entendeu? Enfim, eu acho que isso é um absurdo, né? E quando ela teve a criança e deu para a criança para adoção, isso teve repercussão negativa para ela, porque os religiosos extremistas estavam indo contra ela dar a criança para adoção. Aí que ela revelou que foi um estupro, né? Ou seja, você não pode nem pôr para adoção, você tem que viver com aquele estupro pro resto da sua vida. Porque você eu não sei como que uma pessoa supera uma coisa dessa, né? Mas você manter o seu filho que veio de um estupro, não sei, pra mim é como se aquele estupro vivesse perpetuamente, entendeu? Para sempre, aquele estupro estará presente na sua vida. Eu não sei se é religião, não sei outra coisa que permite que alguém consiga superar isso, porque ou ter uma visão diferente, porque para mim é isso, né? E para mim é muito estranho. E isso porque eu sou homem, né? Eu não sei, eu não consigo imaginar como é para uma mulher. Enfim, continuando. Na questão de adoção, né? Eu acho que se cada pessoa que fosse contra o aborto, né, que fosse contra botar para adoção, se essas pessoas adotassem, certamente não teria mais criança para ser adotada, né? Porque eu acho que é muito hipócrita, né? A pessoa criticar a outra quando ela nem adota, ela não consegue aceitar uma outra criança na própria família. Imagina se ela iria conseguir aceitar o filho que veio de um estupro, né? Imagina se fosse na família do Bolsonaro, né? Sem desejar mal para ninguém, mas ele tem uma filha nova. Se ela tivesse engravidado de um estupro, certamente o Bolsonaro teria chamado os milicianos dele para matar o estuprador. E até aí eu concordo que estuprador tem que morrer mesmo. Né? Em algum outro vídeo eu vou falar sobre pena de morte, mas estuprador para mim tem que morrer. E com certeza o, Bo o Bolsonaro ia... ninguém ia ficar sabendo dessa história e ia ter o aborto. Como em qualquer família, porque isso é uma coisa inacreditável. Né? Pensa só, você, sua esposa, ou no caso você mulher e seu marido, ou o que for,
você iria aceitar carregar no seu ventre fruto de um estupro durante 9 meses e você ia ficar bem com isso? E você ia criar a criança como um filho normal? Eu acho que é muita hipocrisia uma pessoa nem sequer conseguir adotar uma criança e achar que o outro não pode abortar. Para mim é uma questão assim, porque se você não quer abortar, você não aborta, né? Só que você não pode impedir que outra pessoa tenha uma opinião filosófica diferente da sua e você queira proibir ela de abortar. Entendeu? Eu até entendo o argumento do tipo, porque tem muito, né, pró pró aborto que fala, mas milhares de mulheres já fazem isso todos os dias. E aí fazem de uma forma perigosa, e se legalizasse isso e não sei o que e aquilo. Esse eu acho um péssimo argumento, porque se a gente for analisar, se eu falar, pô, milhares de assassinatos acontecem todos os dias, vamos legalizar o assassinato, porque aí fica mais fácil de assassinar. Entendeu? É um péssimo argumento, porque imagina que eu sou um religioso e estou escutando isso. Vamos matar crianças. Na cabeça do religioso, ele escuta exatamente isso. Vamos matar crianças porque aí as mulheres vão ter. A saúde pública vai melhorar. Tipo, é um péssimo argumento, né? É uma questão completamente filosófica. Não adianta tentar dar uma justificativa, criar uma lógica, né, para fazer isso. É uma questão completamente filosófica. E acho que no Brasil, infelizmente, o aborto não será legalizado tão cedo, né? Uma outra questão pertinente é que isso é muito erroneamente difundido, né? De que mulheres que abortam se arrependem. Isso é mentira. Primeiro que isso é mentira. Se você for um psicólogo ou qualquer outra coisa e você recebe no seu consultório uma pessoa que abortou e se arrepende, bom, a probabilidade dela se arrepender é muito grande, porque senão ela não estaria no seu consultório. Então você não pode criar uma estatística. Já 100% das mulheres que vêm no meu consultório depois de abortarem se arrependem. Não faz muito sentido, né? Teve um estudo dos Estados Unidos, em que eu vou colocar na descrição, em que 95% das mulheres que abortam não se arrependem. E a sensação é de alívio, né? Agora, se você considera no Brasil que não dá para abortar, a mulher tenta abortar, não consegue, tem o filho, aí depois que o filho nasce, aí é óbvio que ela se arrependeria de ter tentado, né? Isso é óbvio, né? E aí não dá para considerar isso uma estatística, né? Porque a criança nasceu, então é óbvio que ela iria se sentir arrependida de ter tentado, porque agora a criança ela ama, não sei o quê. E isso eu não tô nem falando de um caso de estupro, né? Eu tô falando de um aborto sem ter a ver com estupro, né? Então, assim, eu acho que não existem argumentos para essa questão. Eu acho que deveria existir liberdade, né? Você tem a sua ideologia religiosa, acha que não pode, então você e a sua família não abortam, entendeu? E vocês e aí, sei lá, se resolvam com Deus ou qualquer coisa, entendeu? Agora, quem acha que não tem problema, que quer abortar porque não vai conseguir criar, porque isso, porque aquilo, porque é pobre, não sei o quê. Ou então nem precisa de justificativo. Aí quer abortar. Aborta. Entendeu? Acho que até mesmo de um ponto de vista religioso,
As pessoas não têm que tentar ser carrasco de Deus aqui na Terra, não. Tentar julgar os outros, punir os outros de alguma forma, né? Eu acho que deveria existir esse livre-arbítrio, né? Para poder tomar essa decisão e, se fosse o caso, se resolver, né? Espiritualmente, da forma que fosse. Acho que é isso. Talvez em algum momento eu fale do aborto de uma forma mais filosófica, né? Trate todos os argumentos a favor, todos os argumentos contra, o que eu penso desses argumentos, né? Por que eu tive essa minha opinião, como que eu formei, enfim. Desculpa também pausar, ter pausas longas no que eu estou falando, né? Mas é porque esse tema ele é bem desconfortável para mim. Então, acho que é isso. Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Eu sei que as pessoas esquecem, eu tenho vergonha de ficar pedindo isso, mas eu sei que as pessoas esquecem, então se você gostou, curte, por favor. Obrigado.